Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Aposto que você já ouviu essa famosa frase do Paulo Freire. Mas o que ela tem a ver com a medicina? Meu nome é Vanessa Cristina, eu sou médica clínica geral, docente de curso de medicina e você está no canal Hipocondria. Por aqui nós acreditamos na saúde pautada pela ciência, pautada pela diversidade e defesa do SUS. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, para um pouquinho, clica lá no botão de se inscrever, ativa o sininho, isso é super importante para você sempre receber as notificações quando sai vídeo novo. E além de ficar antenado aí com os conteúdos do canal, você ainda ajuda o YouTube a entender que esse assunto é importante, que os conteúdos daqui são bacanas, para que ele possa indicar cada vez a mais pessoas. Bora pro tema de hoje? Dia dos Professores, 15 de outubro, né? Eu, como médica e professora de curso de medicina, faço questão de trazer esse tema aqui no vídeo. Afinal, qual é a relação entre educação e entre medicina? E quando fui pensar sobre essas reflexões que eu vou trazer aqui com vocês, essa frase do Paulo Freire veio com tudo, porque é uma frase bastante conhecida. Mas o que ela quer dizer, né? O que vocês entendem pela frase? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Eu me fiz essa pergunta e comecei a pensar aqui, né? Algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, o que seria uma educação libertadora? Uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça é o seguinte: uma educação que ensina para a vida. Que bonito, né, gente? Mas e aí, como assim ensinar para a vida? Eu também pensei assim, uma educação que ensina coisas úteis pra gente, coisas que a gente vai usar efetivamente um dia. Por exemplo, como fazer o remendo numa roupa, ou então como fazer um imposto de renda, como fazer marmitas fit para levar para o trabalho. Brincadeiras à parte, né? Mas pensando um pouquinho mais, né, essa educação libertadora, me veio a proposta de uma educação que ensine a pensar. Aí a coisa já começa a mudar um pouquinho de figura, né? E por último, eu pensei o seguinte: uma educação que parte de bases materiais, né, que parta da realidade, da concretude, para compreender o mundo e transformá-lo. Ficou bonito, né? Olha lá. E aí, gente, eu lembrei de uma ferramenta que é o ChatGPT, que tem sido muito utilizada aí para responder diversas perguntas, né? E aí eu falei, puxa, o que será que o ChatGPT diria sobre essa pergunta? Vamos ver o que ele falou sobre essa tal educação libertadora. Então eu perguntei para o ChatGPT, o que é uma educação libertadora? E olha a resposta. A educação libertadora é uma abordagem pedagógica que visa capacitar os indivíduos a questionar, compreender e transformar a realidade em que vivem. Olá, hein? Ela foi desenvolvida pelo educador brasileiro Paulo Freire. Essa abordagem enfatiza a conscientização, a crítica social e a participação ativa dos estudantes no ensino-aprendizagem. Em vez de um processo unidirecional, a educação libertadora busca a emancipação dos alunos, permitindo que eles superem a opressão, desenvolvam um pensamento crítico e se tornem agentes de mudança em suas comunidades. Pum, né? Pô, ChatGPT arrasando na resposta, vamos combinar, né? Mas assim, eu ainda fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Muito bonito, crítica social, conscientização, participação ativa dos estudantes, um processo que não seja unidirecional. De fato, hoje, muitas escolas médicas, muitas faculdades de medicina têm se utilizado já de metodologias, ou melhor, de pedagogias, que não são mais as pedagogias tradicionais, em que apenas o professor fala, somente ele detém o conhecimento, e os estudantes são ali um receptáculo que tem que decorar tudo, porque vai cair na prova igualzinho aquilo que o professor falou, né?
Nem as nossas relações de estudo hoje, nem as tecnologias que a gente tem desenvolvidas hoje, a exemplo do próprio ChatGPT, são compatíveis com essa modalidade de ensino mais, né? Porque a gente tem tudo ali, as informações relevantes ali à ponta da mão. Relevantes, não sei, né? A gente tem toda a informação na ponta da mão, inclusive definir se ela é relevante ou não é, já é outros 500, né? Já requer outras habilidades. Mas, enfim, quando fala aqui, ó, de permitir que esses estudantes superem a opressão, aí eu me perguntei, mas o que oprime os estudantes? E o ChatGPT me respondeu. Os alunos podem ser oprimidos por uma variedade de fatores, que incluem 1. Desigualdade social e econômica. A falta de acesso a recursos educacionais de qualidade devido a diferenças socioeconômicas pode oprimir alunos, limitando suas oportunidades de aprendizado. Verdade, né? Pandemia estava aí para mostrar isso. Quem tinha acesso a computador, celular, internet 4G, sucesso, né? Já sofreu, mas quem nem isso, né, nem tinha acesso a isso, eu tinha um celular para dividir entre todos da família, uma televisão, eu não tinha pacote de dados móveis, eu não tinha Wi-Fi funcionando, não tinha Wi-Fi em casa, como é que fazia, né? De fato, condições socioeconômicas interferem nesse processo. 2. Discriminação e preconceito. A discriminação com base em raça, gênero, orientação sexual, religião ou outras características pode criar um ambiente escolar opressivo, onde alguns alunos se sentem marginalizados. Concordo. Mas ao invés até de falar em discriminação com base em raça, vamos chamar do que é de racismo, né, gente? E vamos pensar aqui, quantas crianças às vezes não querem mais frequentar a escola porque foram vítimas de racismo nessa escola, porque alguém zoou o cabelo, porque alguém arranjou um apelido em relação à cor da pele, em relação ao tipo do nariz, o formato do nariz. Quantas crianças que têm uma orientação, né, sexual, que percebem isso na infância e na adolescência, acabam deixando de ir à escola por terem um jeito considerado afeminado e sofrerem discriminação, sofrerem preconceito, sofrerem LGBTfobia em função disso, né? Quando se fala de pessoas trans, então, em relação à sua identidade de gênero, mais ainda, quantas abandonam não só a escola, mas seus próprios lares precocemente em função dessas opressões. Então, concordo. Terceiro item, métodos de ensino unidirecionais. Abordagens de ensino tradicionais que não incentivam a participação ativa, o pensamento crítico e a expressão dos alunos podem restringir o desenvolvimento de suas habilidades e capacidades. Total. Né? Quando a gente fala dos métodos tradicionais aí de ensino, a gente tem lá uma posição verticalizada, né, entre quem detém o conhecimento e o estudante. Isso realmente é um fator que pode oprimir estudantes, né, nos ambientes da escola ou no próprio ambiente acadêmico. A gente sabe que ainda tem muita faculdade e dentro da faculdade de medicina isso ainda é muito presente, né, essa relação hierárquica da posição entre professores, preceptores, né, e os estudantes, os acadêmicos de medicina. Infelizmente, isso ainda é bastante presente. Estruturas autoritárias. Escolas que adotam um ambiente autoritário, onde os alunos têm pouca voz nas decisões e regras, podem fazer com que se sintam oprimidos e sem autonomia. Sim. E aí, ele termina assim, que a educação libertadora busca combater essas formas de opressão, capacitando os alunos a entender e questionar as estruturas sociais e a se tornarem agentes de mudança. Show, né? Bastante interessante ali, né? Essas considerações, essas ponderações. Mas eu ainda fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, que é o que une essas condições, né? Desigualdade social e econômica, discriminação, racismo, preconceito, LGBTfobia, capacitismo, métodos de ensino unidirecionais, conteúdo irrelevante. Ah, esse eu pulei, ó. Conteúdo irrelevante, um currículo desvinculado da realidade dos alunos. Pode parecer opressivo, pois não seleciona com suas experiências ou interesses. Meu, como isso conversa com a escola, né? O quanto a gente, durante a escola, aprende um monte de coisa que não faz sentido, que a gente não sabe para que vai usar, se vai usar algum dia, né? Total. Enfim, mas veja, esses elementos que eu estou conversando aqui, que o ChatGPT me falou, que estão relacionados à opressão de alunos,
para mim ainda está um pouco incompleto, porque eu me pergunto assim, quais são os elementos que causam, ou que propiciam, ou que mantêm a desigualdade social e econômica no nosso país, por exemplo? Quais são os elementos que fazem com que a gente ainda tenha uma educação que reproduz racismo, mesmo dentro do ensino médico? Porque a gente ainda tem lá vários livros cujas imagens, cujas fotos representam corpos apenas de pessoas brancas, quando a gente vai lá exercer a medicina ou aprender a medicina, né? Exercendo lá, fazendo procedimentos, fazendo exames médicos clínicos no âmbito do SUS, os corpos são majoritariamente pretos e pardos, são corpos negros, né? Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo dentro do curso de medicina, a gente precisa aprofundar um pouquinho ainda essa crítica, esse exercício desse pensamento crítico e pensar qual o papel do racismo, da discriminação, do autoritarismo, de métodos de ensino que não conversam com a realidade, de conteúdos irrelevantes, qual que é a função disso na sociedade que a gente vive? E o que isso relaciona com a educação libertadora, né, que Paulo Freire nos falava. Gente, aí a gente precisa entender também qual o papel da educação, fundamentalmente na sociedade em que nós vivemos, no modo de produção capitalista em que nós vivemos. Para que servem as escolas? Para que serve a faculdade? E mais, quando a gente fala da escola e da faculdade, num país como o Brasil, um país que tem a população majoritariamente negra, um país que se construiu a partir do escravismo, né, a partir da escravização de corpos pretos, de pessoas africanas traficadas para cá, um país que não lida bem com esse histórico, com esse passado e que ainda se utiliza dele para aumentar a exploração, né, de toda a população. Então, a gente precisa olhar e pensar assim, que a educação, em última instância, serve para formar pessoas para o mercado de trabalho. É ou não é? Não é essa a função? Se no capitalismo tudo é mercadoria, e olha só, quando a gente fala mercado de trabalho, por que será que a gente fala mercado de trabalho? Já parou para pensar sobre isso? É porque a gente vai vender mesmo, é porque alguém vai vender e alguém vai comprar. O que a gente vende? Inclusive nós, trabalhadores da saúde, médicos, médicas, professores, né? A gente vende a nossa força de trabalho, porque é a única coisa que a gente tem. A gente não é dono de hospital, a gente não é dono de faculdade, a gente não é dono de rede educacional, a gente não é dono da indústria lá que produz as máquinas de ressonância, que produz os aparelhos de ecocardio. Eu, pelo menos, não sou dona de nada disso. Uma grande clínica de redes aí, de clínicas, de planos de saúde, de operadoras de convênio de saúde, né? A gente só tem o quê? O nosso corpite, o nosso cérebro cansado e tudo aquilo que a gente aprendeu no curso de medicina para exercer a profissão aí que a gente escolheu. Que é uma grande oportunidade ainda, né? Uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm no contexto aqui do nosso país, né? No contexto do Brasil. Mas nós, que só detemos aqui o nosso corpício, só podemos vender a nossa força de trabalho em troca de uma remuneração, em troca de um salário, né? Que muitas vezes vai ser por produção, vai ser por consulta realizada, por exame laudado, por prescrição que você realizou lá, por um diagnóstico, né? Enfim, que você deu, basicamente por uma cirurgia, né? Por produção, por procedimento que você fez, pelo número de exames que você fez, pelo número de consultas que você fez. Ou seja, a gente já não tem nem mais aquela autonomia para pensar: vou atender meu paciente em 60 minutos, para fazer a anamnese direitinho, um bom exame físico, uma boa entrevista clínica, pensar nos diagnósticos diferenciais, conhecer um pouco do contexto familiar, do contexto de trabalho, para ver como isso está se relacionando com o seu adoecimento. Tudo isso, gente, que é a medicina que a gente quer exercer, leva tempo, um tempo que o mercado, a lógica do mercado, a busca do lucro não nos permite exercer como a gente gostaria, né?
Então eu volto lá para a questão da educação libertadora. Uma educação libertadora, ela precisaria, primeiro, ter professores emancipados, né? No sentido assim, ter professores que podem ensinar com o propósito de ensinar. No caso da medicina, que possam ensinar a medicina com o objetivo de promover saúde, de tornar a vida das pessoas mais saudável, menos penosa, aliviar sofrimento, curar quando possível, não é isso que a gente gostaria? Mas na lógica de mercado que a gente está inserido, a nossa educação acaba tendo que ser para minimamente ali ensinar o básico para que ele possa seguir um protocolo de forma adequada e fazer as coisas minimamente certinha dentro daquele tempo que ele tem para fazer o melhor possível, apesar, né, da dificuldade de recurso, da dificuldade das condições do sistema de saúde, das dificuldades das condições de vida e das condições financeiras das pessoas que vão receber as nossas orientações, né? Então, a gente tem um pouco essa distância entre o que a gente gostaria de fazer e a realidade que esse trabalho vai ser inserido posteriormente. E quando a gente olha para esses professores, aí eu falo dos professores no âmbito geral, né? Qual que é a autonomia que eles têm para fazer uma educação libertadora? Como estão as suas condições de trabalho? Como está a cobrança em cima desses professores por produtividade, por cumprir um protocolo, independente se aquilo está fazendo ou não sentido para a vida daqueles estudantes? E isso traz, gente, uma carga emocional também muito grande, não à toa, profissionais da saúde, médicos, enfermeiras em especial, professores, dentre outras profissões aí que estão diretamente relacionadas ao cuidado, relacionadas ao ensino, ao contato mais próximo aí com as pessoas, são profissões que têm adoecido muito mentalmente, né? Com burnout, com transtornos mentais relacionados ao trabalho, depressão e até risco de suicídio. Então, quando eu trago essa reflexão aqui sobre o que de fato seria uma educação libertadora, a gente precisa pensar sobre as condições de trabalho de quem ensina, sobre as condições de trabalho de quem vai se tornar um trabalhador no futuro, sobre as condições de ensino de quem está trabalhando e tentando aprender uma profissão ao mesmo tempo, já que a gente tem vários estudantes, né, que além de serem estudantes, estarem submetidos também à pressão, competição, ter que escrever artigo, ter que pesquisar, ter que fazer liga, ter que fazer estágio, ter que fazer trabalho, fazer prova, ainda tem que se preocupar também em trabalhar e se manterem, né, dentro da faculdade aí. A gente tem que pensar em como vai ser o exercício dessa profissão dentro da realidade dada que a gente tem, do contexto econômico que a gente tem, das condições materiais de exercer aquela medicina que a gente gostaria de exercer. Então são todos esses elementos que a gente precisa considerar para pensar realmente uma educação de fato libertadora. Porque aí a gente volta lá na frase do Paulo Freire, né? Então não é só ter uma educação que liberta, porque dentro do sistema capitalista, a gente não vai naturalmente ter uma educação que liberta. Ao contrário, a gente vai ter uma educação que vai primar pela meritocracia, pela competitividade, pelo individualismo, pela lógica da produtividade, pela lógica de que cada um se vira, da competição, que você tem que produzir mais, que você tem que trabalhar mais, trabalha enquanto eles dormem. É essa lógica que naturalmente a educação vai transmitir, porque essa é a necessidade da economia em que nós estamos inseridos. Então, uma educação libertadora de verdade, ela passa por questionar o modo de produção que estrutura a nossa sociedade e que no Brasil se beneficia, se estrutura, tem as suas raízes também, né? No racismo, na exploração de corpos pretos, de corpos que desafiam a heterocisnormatividade, que desafiam aquilo dito como normal, né? Então a gente precisa ter esse olhar realmente ampliado para pensar o que seria de fato uma educação libertadora.
Ai, Vanessa, mas que triste, olha tudo isso que você falou, me deixou desanimado, tal. Minha defesa, vou trazer uma frase aqui do grande pensador, filósofo Charlie Brown, que falava assim: eu não vim para me explicar, eu vim para confundir. Mas em outras palavras, gente, o que eu quero dizer com isso é que uma educação libertadora passa, sim, por trazer um certo incômodo, uma certa insatisfação com a realidade, da forma como ela está posta, porque é isso que vai nos colocar em movimento e de forma coletiva. Individualmente, a gente não tem condições de sozinho, né, pensando só no individual, pensando só nas saídas isoladas, né, de eu sozinha me esforçar mais, eu estudar mais. Isso vai ter limitações, muitas limitações para a gente exercer a nossa profissão e a medicina da forma como a gente gostaria. É no coletivo que nós conseguimos pensar, questionar, criticar e transformar a realidade. Bom, um abraço a todos os professores e professoras que formam todas as outras profissões desse nosso Brasil. Um abraço!